Boa noite mais uma vez, irmãos. Bom, hoje nós vamos contemplar um texto da Palavra de Deus que nos apresenta a maneira de viver de um homem. Esse personagem da Bíblia poderia até passar despercebido numa leitura assim superficial da Palavra de Deus. Este homem, ele pode ser um exemplo, aliás, ele deve ser um exemplo para nossas vidas, pela forma que ele tratou a Palavra de Deus, pela forma que ele tratou, pela importância que ele deu às profecias no tempo em que ele viveu, e também pela maneira que ele levou a sua vida frente à importância que ele dava para a Palavra de Deus. Tanto é que a Palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor estava sobre esse homem. Nós vamos abrir um texto em Lucas 2, no verso 25 a 35, onde nós vamos ver a história de Simeão. Eu quero orar no início. Os irmãos podem ficar sentados. Eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar de novo na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu possa estar abençoando os nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa estar achando lugar preparado nas nossas vidas, Senhor, para que ela possa florescer e dar fruto como é a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos estar dando importância a essa palavra, Senhor. Que nós possamos estar dando crédito à Sua palavra, Senhor. Que nós possamos estar aprendendo a viver segundo a Tua vontade. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu possa estar nos abençoando agora, Senhor. Amém. Então eu vou ler. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Assim fala a palavra de Deus. Bom, agora nós vamos ver o que nós podemos aprender com a vida de Simeão, os ensinamentos. Nós vamos ver que durante a nossa leitura nós observamos que Simeão, ele se importou com a palavra de Deus. Ele deu crédito a essa palavra, porque se assim não fosse, ele não teria esperado, ele não estava com aquela idade tão avançada ainda aguardando a vinda do Messias. Este homem, ele tinha a esperança de que a consolação de Israel viria. Ele se segurava na palavra de Deus, na profecia de Isaías 53, onde fala da vinda do Cordeiro, da vinda de Jesus Cristo, do Messias que eles esperavam. Para nós é o Jesus, o
autor e consumador da fé, da nossa salvação. E essa esperança que ele tinha era fruto da intimidade dele com Deus, através da palavra de Deus. Também a palavra fala que ele tinha uma vida segundo essa palavra. Ele segurava a palavra de Deus e tinha vida para mostrar isso. Ele era justo, ele era piedoso. Ele tinha os frutos do Espírito que fala em Gálatas 5, 22 e 23. Lembram dos frutos do Espírito? E ainda fala na palavra de Deus que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o primeiro ensino que nós temos aqui é para nós sermos dedicados à palavra de Deus. Nós só nos dedicamos aqui. Volta um aí para mim. Deve ter perdido na coisa que passa. Nós só nos dedicamos a algo ou alguma coisa quando nós damos valor real. Quando nós nos importamos com uma informação, ou com um fato ou uma informação que nós recebemos, aí nós nos importamos. Aí nós podemos nos dedicar. É impossível a gente se dedicar a algo que a gente não importa. É impossível. Por isso, o Espírito Santo habitava nesse homem, porque ele se importou com a palavra de Deus. E isso demonstra que ele tinha uma vida dedicada ao serviço de Deus. Ele era comprometido com a palavra de Deus. O Espírito Santo tinha tanta consideração com esse homem, que fez ele saber que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor, sem antes ele ver Jesus, sem antes ele ver o Cordeiro que viria. E quanta coisa o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, poderia dizer para as nossas vidas. Quantas coisas, se nós tivéssemos uma vida assim, tão íntima com Deus. Quanta coisa o Espírito poderia estar nos dizendo sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra salvadora, nos ensinando sobre a obra salvadora, sobre a profundidade, o alcance do amor de Deus, do perdão de Deus. E não menos importante, sobre nós mesmos, sobre o nosso caráter. O Espírito fala sobre o nosso caráter, fala que nós somos pecadores, que nós somos perdidos. Ele também testifica isso. Quão desejoso o Espírito do Senhor deve estar para nos preparar para o grande dia da volta de Cristo, porque a palavra também nos ensina que Ele vai voltar. Ele veio a primeira vez para morrer por nossos pecados, mas Ele virá de novo. Ele virá muito em breve. A palavra de Deus fala disso, fala do retorno do Rei. E da mesma forma que ele segurava e esperava a palavra de Deus, ele demonstrava nos frutos. Sabe, ele demonstrava na atitude, no jeito dele viver. Será que nós demonstramos isso com as nossas vidas? Que fruto nós, qual a qualidade de vida que nós temos? Como as pessoas nos veem? Isso é que é importante. Será que eles nos veem como pessoas que realmente são servas do Senhor? A palavra de Deus diz que Simeão era visto como servo do Senhor. O Espírito Santo tem guiado a sua vida? Deixa o Espírito do Senhor guiar a sua vida. Porque o Simeão, ele foi ao templo justamente porque o Espírito guiou a vida dele. Foi guiado até o templo. Ele estava tão entregue que o Espírito guiava ele. E se nós quisermos que o Espírito Santo guie as nossas vidas, nós precisamos fazer uma entrega total. E para fazer essa entrega total, nós precisamos de algumas coisas. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Só vamos aprender a ouvir a voz de Deus quando começarmos a dar importância ao que está escrito aqui, mas importância verdadeira, importância real.
Enquanto nós estivermos ouvindo a palavra de Deus e achar, olha, não é bem assim, é relativo, relativarmos todas as coisas, aí não conheceremos a Cristo verdadeiramente, aí não vamos ser movidos pelo Espírito. Mas se nós aprendermos e darmos importância verdadeira aos valores que ensina na palavra de Deus, aí nós vamos ter um encontro real com Cristo. Aí nós vamos conhecer o que é a salvação. Aí nós vamos entender o que aconteceu com a vida de Simeão. Porque Simeão se importou com o que era dito na palavra de Deus. E ele foi fiel até na velhice. Ele foi fiel até na velhice. Você é fiel? Você se importa com a palavra de Deus? Sabe, quando você se importar com a palavra de Deus, quando você tiver um encontro com Cristo, você tem que ter o cuidado para aprender a discernir a palavra de Deus. Sabe, o inimigo que está no mundo, dominando esse mundo, ele está tentando plantar nas vidas das pessoas incertezas. Incerteza quer a partir do distorcer da palavra de Deus, ou por ação da nossa própria carne, sabe, com pensamentos que geram dúvidas sobre a palavra de Deus. Sabe, o semear a dúvida e distorcer a palavra de Deus foi a primeira arma que o inimigo usou lá no Éden, nos primeiros homens. O que eles fizeram lá? Além de plantar dúvida e distorcer a palavra de Deus, foi isso que fizeram. Assim eles fizeram os homens desobedecer a Deus. E o inimigo deve ter tentado essa artimanha também com Simeão. Com certeza o Simeão deve ter chegado um momento que ele falou não para esses levantar de pensamentos na vida dele. Nós podemos e devemos fazer isso nas nossas vidas. A oração é o remédio para cortar esses males das nossas vidas. Em Tiago 4, versículos 7 e 8, está escrito que devemos resistir devemos resistir ao diabo, sabe? Todas as vezes que ele investir contra nós, devemos resistir. E resistir é com oração. Sabe, se nós damos atenção à palavra de Deus, sabe, damos crédito a essa palavra, se nós somos vigilantes, sabe, e oramos para resistir o inimigo, ainda precisamos de mais uma coisa: precisamos de dar exemplo da nossa conduta. Nós precisamos, para conseguir isso, nós precisamos nos desligar das coisas, dos pensamentos que nos remetem às coisas antigas, sabe, é o que nós chamamos, sabe, de frutos da carne: ira, fofoca, maledicência, briga. E nós sabemos, e isso está dentro das igrejas, nós conhecemos a nós mesmos, nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas, cada um na sua. E nós temos a mania de querer trabalhar na vida do irmão, e não é assim que a palavra de Deus nos fala. Desonestidade, falar impróprio, precisamos cuidar disso nas nossas vidas. Como está a sua vida? Pense nisso. Como está o seu testemunho? Nós somos sabedores que em 2 Coríntios 6,14 fala que não existe comunhão entre trevas e luz. Então nós precisamos, sabe, diminuir o nosso eu corrompido, para deixarmos que Cristo possa reinar nas nossas vidas. E aí, assim nós podemos falar como Paulo falou: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Com isso seremos guiados pelo Espírito. Assim nós podemos ser guiados, assim como Simeão foi. Deus quer guiar as nossas vidas, sabe, se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, se nós tivermos todos esses cuidados que nós já falamos aqui, aí nós vamos começar a colher as recompensas. Simeão colheu recompensa, não foi? Ele não foi atendido no que o Espírito falou para ele, na vontade que ele tinha. Romanos 8,16 fala da nossa primeira recompensa.
O mesmo Espírito, qual o mesmo Espírito? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que tranquilidade que nós temos, não precisamos ficar preocupados. O Espírito de Deus conta para nós que nós somos seguros no Senhor. Quando Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Devemos ter a mesma segurança espiritual que Simeão teve. Simeão tinha sossego para morrer na hora que ele estava pronto. Ele estava pronto, estava tranquilo, estava seguro. E para agir como Simeão agiu, é necessário a gente ter um encontro verdadeiro com Cristo. É necessário a gente ter uma vida firme com Cristo. E pode ser que pessoas vivam dentro das igrejas, tenham a vida inteira dedicando-se à religião cristã, sem jamais enxergar o plano de Deus, o plano da salvação, com os olhos que Deus enxergou, com os olhos da fé. Quem aqui hoje pode dizer que está pronto para a vinda de Jesus? E Ele pode vir ainda hoje. Quem está pronto? Quem de nós pode dizer que está preparado? E ainda nesses versículos ainda tem mais ensinos para nós. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aquele velho homem havia se permitido iluminar pela palavra de Cristo, porque da pessoa de Cristo emana luz capaz de iluminar qualquer vida que está enegrecida por viver no mundo como nós vivemos, um mundo cheio de trevas. Em João 8,12 está escrito: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso Simeão cultivou aquela fé inabalável, por isso ele se segurava nas promessas da salvação, da vinda do Messias. Deus não deixou ele sem resposta, mesmo que na sua velhice os seus olhos viram. Sabe, vamos ter o sossego dado pela palavra de Deus. Nós vimos que o Espírito vai nos dar esse sossego, mas nós temos aqui também uma coisa ainda mais preciosa, que nós vamos alcançar, que é a vitória. Porque a fé é o firme propósito de algo que você tem certeza, mas você não viu. Simeão viu o cordeiro, nós não vimos, mas a Bíblia é clara em prometer: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Assim como o livro de Isaías falava de Jesus, falava do cordeiro que viria, o livro de Apocalipse nos confortou com essa bendita esperança do regresso de Jesus. Porém, Jesus, ele não vai vir mais para perdoar o pecado. Ele vem para as festas da boda do cordeiro, vem para o casamento com a noiva, casamento com a sua igreja. E se nós formos diligentes, como Simeão foi, sabe, se ficarmos firmes na palavra, se tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, nós não vamos ficar sem resposta. Se nós nos permitirmos ser iluminados com a palavra de Deus, com a glória do Senhor, nós vamos poder dizer nesse dia o que está escrito em Isaías 25, versículo 9. Eu vou ler, vocês não precisam abrir. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Este é o Senhor, a quem aguardávamos.
exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. E em Hebreus ainda está escrito: aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10:37. Aquele experiente homem parecia, querer dizer, quando ele abençoou o menino, que aquele menino ia crescer tão puro e tão firme nos seus propósitos, que por onde ele passasse ele ia atrair pessoas, que realmente os verdadeiramente compromissados iam se dividir daqueles que têm o espírito fraco. Então ia haver uma divisão dos que têm o espírito da verdade e do espírito fraco. E tem sido assim até hoje. Pessoas que nunca se comprometeram, que nunca tomam uma verdadeira posição espiritual, estão sempre se levantando para perseguir os cristãos. Não estou falando do Brasil, mas estou falando de um modo geral, que não é o nosso caso aqui, mas a perseguição, ela existe. Não pode não ser a nossa realidade aqui, mas isso é um assunto que é verdadeiro. E que esses homens, eles não estão perseguindo, não são os cristãos convertidos, eles estão perseguindo o próprio Deus. A palavra de Deus em Atos 9, na conversão de Paulo, o Senhor disse, quando Paulo pergunta o que é essa luz, Jesus fala: sou eu a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo, não era Cristo, ele estava perseguindo os cristãos, mas Cristo toma isso para si mesmo. Na verdade, eles estão perseguindo a palavra de Deus, estão perseguindo Deus vivo. E Jesus foi destinado tanto para enaltecer os justos, que são aqueles que têm o Espírito da verdade, mas também para revelar aqueles que são do espírito fraco, que são os filhos do diabo. Isso está escrito em João 3,10. Quando fala no texto que nós lemos sobre a espada que trespassaria o coração da mãe, a alma da mãe de Jesus, fala do sofrimento terreno da mãe de Jesus, mas que não poderia se comparar ao tamanho do sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele recebeu sobre ele toda a carga do nosso pecado, e recebeu também sobre ele toda a ira de Deus, por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. O sofrimento de Cristo foi absolutamente superior a tudo que a gente pode imaginar, é inimaginável para nós. E hoje é dia 20, o irmão já falou sobre a Páscoa, mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa, para nós, é aquilo que o irmão falou, é a passagem da morte para a vida, é a ressurreição de Jesus Cristo, que havia sido morto na cruz, é a vitória de Deus sobre todo o mal, toda coisa que se refere ao pecado, é celebrado nesse dia, na vitória de Jesus. Jesus faz a sua passagem da morte para a vida plena, e a partir dessa ressurreição, nós somos convidados por Deus a participar da vida eterna. E como a prisão de Jesus e a sua posterior morte ocorreu na época da celebração da Páscoa dos judeus, a sua ressurreição toma agora o significado da libertação da morte para a vida eterna, que é aquilo que o irmão leu, que está em Mateus 28, Marcos, Lucas, e nos evangelhos falam desse assunto. O mundo precisa meditar no significado da morte de Jesus, a morte do Filho de Deus. Esse sacrifício, ele não foi em vão. Está escrito em Hebreus 28, está escrito isso. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação para
os que o aguardam. Lembra do presente que eu falei? Esse é o presente. Cristo vai trazer o presente para nós e nós vamos poder ficar absolutamente felizes com o presente que nos é prometido hoje, prometido na palavra de Deus. Então, se nós prestarmos atenção à palavra de Deus, se nós realmente dermos valor a essa palavra, se nós acreditarmos veracidade a isso, se nós buscarmos isso, aí nós vamos andar, nós vamos poder sonhar com as coisas de Deus. Com o que nós andamos sonhando? Com o que você anda sonhando? Será que tem alguma coisa relacionada à vontade de Deus? Os maiores sonhos que nós temos na nossa vida são sonhos que nós sonhamos acordado, quando nós estamos refletindo. Nós refletimos sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para nós. Simeão Simeão não morreu sem ver o Salvador prometido. Você se importa com a palavra de Deus? Você faz reflexão sobre isso? Você dá o devido valor ao que está escrito na palavra de Deus? Você dá crédito a isso? Você dá crédito ao ensinamento da palavra de Deus? Vocês que são pais, que estão aqui, passa esses ensinamentos para os seus filhos. Os filhos passam para os seus pais ensinamentos, sabe? Mostram para as pessoas que vocês realmente acreditam na palavra de Deus pelo seu viver. Você vive como quem tomou ou quer tomar posse dessa salvação e receber todas essas bênçãos que nós já falamos aqui? Nós temos que pensar nisso. Vamos abaixar as nossas cabeças. Eu quero, Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por esse momento que nós tivemos. Agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, que nós possamos estar refletindo, Senhor, sobre todas as coisas que Tu nos ensina através da Sua palavra, Senhor. Tu nos mostra, Senhor, que na Tua palavra que nós somos pecadores, Senhor, e que carecemos da misericórdia de Deus. E que a misericórdia de Deus, Senhor, foi toda revestida através de Cristo na cruz, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua obra salvadora, Senhor. Nós queremos agradecer que Tu morreste na cruz por cada um de nós, Senhor, e que nós temos livre acesso a essa salvação, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia, e nós queremos ainda Te pedir, Senhor, que a Tua palavra não fuja dos nossos corações durante essa semana que está começando, Senhor. Abençoe a cada um aqui, a cada família representada, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.